Olá, agora são 2h51 e nós estamos de volta com mais um Conexão Futura aqui pelo canal Futura. Você já ouviu falar em organização orgânica? Pois é um empreendimento que não depende da estratégia, nem do comando e nem do controle de um gestor ou de gestores para alcançar desempenho. Os princípios da organização orgânica se contrapõem totalmente aos conceitos da administração tradicional, que são praticados pela maioria das empresas, consultorias e ensinados nos MBAs. E é sobre organização orgânica que nós vamos conversar agora pela internet, direto de Blumenau, Santa Catarina, com Renan Carvalho, que é coach e consultor na área organizacional. Tudo bem, Renan? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, prazer enorme estar aqui participando do Conexão Futura. Igualmente. Renan, explica pra gente como é que funciona esse conceito dentro das organizações. O que seria a organização orgânica? A organização orgânica é um conceito que já é antigo, assim, né? Desde a década de 60 já tem estudos que mostram alguns tipos de organizações que funcionam como um organismo vivo, assim, por assim dizer. Ou seja, as pessoas são autônomas, elas são automotivadas, elas se autogerenciam, não tem necessidade de ter um chefe para comandar e controlar, porque as pessoas mesmo assumem responsabilidade sobre o desempenho da organização. Então, isso já veio, esses estudos já desde a década de 60, mas muito poucas empresas no mundo conseguiram se desenvolver assim. Na verdade, foram alguns líderes que foram meio rebeldes e simplesmente falaram assim, não, nós não queremos adotar os princípios da administração, vamos nos desenvolver de uma maneira diferente. E aí desde 2003, teve um estudo na Inglaterra onde eles identificaram alguns desses líderes e algumas dessas empresas. Algumas delas muito famosas no mundo, né, como o Google, a Toyota, e aqui no Brasil a Cenco, do Ricardo Semler, que na década de 80 escreveu um livro que ficou bem famoso, virando a própria mesa. Então, depois que eles identificaram que havia esse tipo de empresa, acabou ficando essas empresas como exceções, assim, como empresas que têm uma cultura exótica. E há uns 3 anos, depois de uma grande experiência minha, que nós viemos trabalhando gestão em empresas, já em mais de 50 empresas aqui no Brasil, já fui executivo, já fui operário, já fui empresário, aí eu nunca estava satisfeito com a questão da motivação das pessoas nas empresas. Eu vi que as pessoas estavam sempre desmotivadas, não havia, por mais que as empresas tentassem colocar adiante modelos e propostas para motivar as pessoas, isso sempre durou muito pouco. E tentando buscar uma alternativa para isso, eu acabei encontrando esse estudo, encontrando essas empresas, essas organizações, e tentei, como sou coach e trabalho na área comportamental, a gente tentou montar um esquema onde as micro e pequenas empresas pudessem abraçar esses conceitos orgânicos e se desenvolver organicamente. E aí, então, o que vem acontecendo a partir dessa tua motivação de colocar em prática a partir de experiências de micro e pequenas empresas? Isso, um desafio, ele acaba sendo muito mais pessoal, assim, do líder, né, do empresário. Porque não existe uma implantação de uma empresa orgânica. O que existe é o empresário tomar consciência de que, para lidar com as pessoas de uma maneira mais eficaz, para lidar com as pessoas de maneira que elas se sintam realmente automotivadas de estarem na empresa, ele precisa rever alguns conceitos, ele próprio. Né, por exemplo? Por exemplo, um conceito o propósito da empresa, para que ele está construindo a empresa. Né? Então, se ele está construindo a empresa pensando em resultado financeiro, único e exclusivamente, pensando em ganhar dinheiro, pensando em ficar mais rico, a tendência é ele desenvolver ferramentas de controle das pessoas para conseguir atingir esse objetivo. Né? Baseado no lucro, você está falando. Baseado no lucro, exatamente. Agora, quando você pensa organicamente, na verdade você não abre mão do lucro em momento algum, mas ele deixa de ser o teu foco. Né? O teu foco passa a ser entregar um valor para a humanidade, entregar um valor para as pessoas, encantar o seu cliente. De que forma as tarefas acabam sendo distribuídas numa mentalidade de uma empresa orgânica? As pessoas, elas acabam assumindo muito mais o controle das informações. Né? A questão toda está na informação. Uma empresa de comando e controle centraliza muito das informações onde as decisões são tomadas. Numa empresa orgânica, o líder, ele compartilha tudo. Né? Então, tudo é compartilhado. E as pessoas participam ativamente das decisões. Eu tenho exemplos de pequenos empreendimentos aqui, onde as equipes
decidem, por exemplo, se vão fazer hora extra, se não vão, se precisam convocar o chefe para vir ajudar elas, o dono da empresa para vir ajudar elas e assim por diante. Ou seja, as pessoas assumem a responsabilidade sobre o desempenho da empresa. Agora, você tem um livro que você lançou ano passado, né, que se chama Organizações O2, Organizações Orgânicas, um guia para revolucionar a gestão e liderar as equipes no século XXI. Renan, o que você traz nesse livro? O que você ensina? Ensina as empresas a aplicarem esse modelo de organização? O que eu trago basicamente é um chamado para o líder, para o empreendedor que quer começar o seu negócio, que quer desenvolver ou começar a crescer a sua empresa, né? Um chamado para ele repensar um pouco sobre alguns conceitos e alguns padrões relacionados ao propósito da empresa, à estrutura, ao que são as pessoas dentro da empresa, como a empresa cresce. Então, se o líder começar a rever esses conceitos, né, começar a pensar e repensar sobre isso, ele vai ver que é muito mais fácil, é muito mais gostoso, com mais qualidade de vida, com mais tranquilidade, desenvolver a sua empresa organicamente, né, e sem precisar investir no custo que existe da implantação de ferramentas de administração e de comando e controle. Pelo que eu dei uma lida aqui em alguns trechos do seu livro, e pelo que você está colocando, é mais uma maneira de desestruturar para reestruturar uma organização. Então, na verdade, tem que partir do próprio gestor ou do empresário em modificar sua visão de mundo para poder aplicar isso na própria empresa. Exatamente, Júlia. O que nós trabalhamos hoje, eu desenvolvi um programa onde eu reúno grupos de 6 a 10 empresários, justamente para desconstruir a visão mecânica, a visão de hierárquica. Mais capitalista também, né, Renan? Que é uma visão do lucro baseado no capital. Então, se você quer implantar uma empresa com outros princípios, você não está baseado somente no capital. Exatamente. E nós temos empresas muito bem sucedidas no capitalismo, como o Google, como a Toyota, que não tem essa visão. Então, o lucro em si não é o ponto. O ponto é você querer construir uma empresa para buscar isso, né? As empresas buscam e precisam buscar maneiras de realmente atender melhor, servir melhor o cliente, atender melhor os desafios e as necessidades da humanidade. Certo. Quando o líder traz isso para dentro da empresa, não importa o tamanho, ele consegue um compromisso muito maior das pessoas. Só isso por si já motiva as pessoas. Já vai mudando também o ambiente e o sistema como um todo. Claro. Olha, Renan, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Futura. Para quem quiser mais informações, você tem um site, né? Isso, é o www.organicas.org, né? Ali tem muitos artigos e tem inclusive o nosso livro lá para quem quiser adquirir. Beleza. Obrigada, tá? Até a próxima. Muito obrigado, eu agradeço. E na próxima entrada do Conexão Futura, nós vamos falar sobre organização orgânica na agricultura orgânica. Produzir produtos agrícolas sem utilizar aditivos químicos e com menor impacto ao meio ambiente é um dos principais objetivos desse tipo de agricultura, que a cada dia ganha mais adeptos entre plantadores e agricultores. Você também não pode perder essa discussão orgânica. Desde já, mande a sua pergunta para o nosso Facebook, o @Canal Futura no Twitter, ou ainda ligue para o telefone 0 operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Universidade e, como sempre, eu espero você. Até já!